ali Ele está no meio deles. Nesse momento, quero convidar as crianças para irem à Rede Kids, em nome de Jesus, enquanto nós abrimos as nossas Bíblias em Lucas capítulo 9, versículo 18. Convido a igreja a tomar assento na presença de Deus. Tome assento. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 18. Nós vamos ler o texto das Sagradas Escrituras nesta noite. E eu creio, nesta noite de Santa Ceia, o Senhor falará fortemente aos nossos corações. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Deus habita em meio aos louvores. Nós entramos na presença do Senhor com cânticos, entramos na presença de Deus adorando, invocando o seu nome, e agora nós podemos desfrutar daquilo que o Senhor irá falar aos nossos corações. Diz assim o texto sagrado, Lucas capítulo 9, versículo 18. E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, e outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro disse: o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Noutra versão, no outro evangelho sinótico, neste ponto da leitura, diz o texto sagrado: de que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Até aí, amém, irmãos? Convido vocês a fecharem os olhos. Feche os teus olhos, abra o seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade, por este culto solene, ó Deus, por este privilégio em que nos reunimos diante de Ti, nos reunimos com temor e tremor diante desta mesa, a mesa da Santa Ceia, a qual nós somos convocados, somos convidados a participar. Senhor, que esta seja uma noite abençoada, que esta seja uma noite de revelação aos nossos corações, que o Senhor ilumine a nossa mente e os nossos corações, porque nós precisamos cada vez mais ouvir a Tua voz. Senhor, nós estamos vivendo num mundo que cada vez mais está ficando muito difícil, muito complicado, e nestes dias, Senhor, nós precisamos da Tua luz, precisamos da Tua palavra, precisamos, ó Deus, que a Tua palavra ilumine o nosso caminho, como está escrito: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a Tua palavra. Guia-nos, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Guia-nos a verdes pastos, refrigera a nossa alma, e que nós possamos encontrar descanso em Ti. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós temos aqui, irmãos, uma pergunta de Jesus: quem essa multidão diz que eu sou? E quem vocês, meus discípulos, meus seguidores, que estão caminhando comigo mais de perto, quem vocês dizem que eu sou? E diante destas perguntas vem um convite ao discipulado. E o Senhor nos convida também ao discipulado. Eu
neste ano, no dia 27 de janeiro, fiz 50 anos, e agora, no dia 15 de julho, eu e a minha esposa iremos fazer 25 anos de casados. Então, metade da minha vida, irmãos, eu passei ao lado desta mulher, né, casado com ela, morando juntos na mesma casa, com a bênção de Deus e para a glória do Senhor. E uma das coisas que me maravilha e que eu tenho certa admiração é quando, desde o início do nosso casamento, porque quando eu me casei com a pastora Rovena, ela já era professora, e desde então, dos primórdios do nosso casamento, às vezes nós estamos em algum local, num supermercado, num parque, ou num restaurante, e de repente aparece uma família com algum aluno dela, e é interessante porque essas crianças do prezinho, essas crianças que são alunos da Rovena, quando eles enxergam a Rovena, fora do ambiente da sala de aula, fora do ambiente escolar, eles ficam paralisados, eles ficam maravilhados. E muitas vezes, irmãos, a gente tem acompanhado a cena de crianças dentro do supermercado, parados, olhando no meio do corredor, ou puxando a roupa da mãe e olhando ali a minha professora. E muitas vezes, quando eles estão próximos de nós, a professora Rovena diz: oi, querido, e eles abraçam. Esse é o marido da prof. Você conhecia o marido da prof? Sabia que a Pro Rovena tem um marido? E essa aqui é a minha filha, a Helena. Sabia que a Pro Rovena tem uma filha? E eles ficam maravilhados, ficam boquiabertos com aquilo, porque de fato a dimensão que eles conhecem a professora Rovena é apenas a dimensão lá da escola. E se você perguntar para qualquer um deles, quem é essa mulher, quem é a Rovena, eles vão dizer: a nossa prof. E vocês gostam da Rovena? Provavelmente eles vão responder assim: gostamos. E nesses anos todos, irmãos, nós já vimos crianças com já mais de 30 anos, porque imagina, eu sou casado há 25 anos, ela já era professora há muitos anos quando casou comigo, e então temos encontrado crianças com 30 anos, né, que vêm conversar conosco, falar da professora Rovena e tudo isso. Mas, por que eles ficam maravilhados? Por que eles ficam paralisados quando vem a professora Rovena fora daquela caixa, fora daquele ambiente onde eles estão acostumados com ela? É porque eles nunca tiveram uma iluminação e nem suspeitaram que ela poderia ter outras versões dela mesma, outras manifestações, que além de ela ser aquela professora deles, a prof deles, ela também é uma pastora, e que ela tem uma família, uma filha, um marido, e ela vai à igreja aos domingos, e ela faz coisas como, por exemplo, realizar um bazar, como foi realizado aqui, para a glória do Senhor Jesus, e tantas outras coisas que ela faz. Talvez eu e você também possamos nos lembrar de alguns dos nossos professores lá da nossa infância, ou da nossa juventude. E se eu perguntar para vocês, vocês lembram dos professores de vocês? Vocês vão lembrar de cada um deles, por certo, mas provavelmente poucos deles vocês conhecem a outra dimensão da vida. Vocês conhecem a família, o casamento. E na realidade, se perguntarmos a vocês, ou se perguntarem a mim, como era aquele seu professor, ou aqueles professores que lhe deram aula lá na sua juventude, eu iria dizer: eram bons professores na grande maioria deles, mas eu só poderia falar sobre isso porque a única dimensão a qual eu tive experiência, a qual eu conheço em relação a eles, foi aquela dimensão da caixa, da sala de aula deles ali, parados diante do quadro negro, escrevendo, ensinando, lecionando, e é isso que eu sei sobre eles. Eu não posso dizer muito mais do que isso sobre eles, porque aquela caixa limitou o meu relacionamento com eles. Aquela caixa da sala de aula, do ambiente escolar, limitou a minha experiência com eles.
E da mesma maneira, muitas vezes a nossa experiência com Jesus é limitada pela caixa da denominação de onde nós viemos, da tradição da qual nós tivemos origem, da onde viemos, da nossa avó ou da nossa mãe, que nos levava para a igreja e falava como que Jesus era, ou até mesmo da sociedade, daqueles que estão à nossa volta e do que eles estão dizendo ser Jesus. E é por isso que essa pergunta é uma das perguntas mais punjantes, poderosas e necessárias que Jesus fez no Novo Testamento. E é a mesma pergunta que Ele faz para nós hoje. E Jesus, Ele faz esta pergunta a eles porque Ele está se preparando para fazer um convite muito especial. E em Lucas capítulo 8, versículo 18 a 20, Ele olha para os seus discípulos e diz: quem vocês dizem que eu sou? E essa é uma questão necessária para que nós venhamos considerar nesta noite, porque muitas vezes nós temos essa tendência de colocar Jesus numa caixa, numa cosmovisão particular nossa, dos nossos conceitos, das nossas ideias sobre Ele, talvez da nossa cultura. Mas Jesus perguntou aos 12 discípulos do Novo Testamento, e Ele faz esta pergunta para nós nesta noite, e é importante, porque nós não podemos responder esta pergunta pelo pensamento de outra pessoa, pelas ideias das pessoas que nos cercam, ou da internet, ou deste mundo, mas nós precisamos responder essa pergunta e considerá-la por nós mesmos. Quem você que está sentado aí, quem você que está nos assistindo agora, vendo essa transmissão, quem você diz que eu sou? E a razão pela qual essa pergunta de Lucas capítulo 9 era tão importante para aqueles 12 discípulos, e é tão importante para esses homens que seguiam Jesus de perto, a razão pela qual isso vai importar tanto, é porque Ele está prestes a fazer-lhes um dos convites mais surpreendentes e importantes que eles já receberam, e que também é um convite para mim e para você hoje. No versículo 23, Ele vai convidá-los a serem discípulos. Estes homens eram crentes, mas Ele está se preparando, Jesus está se preparando para convidá-los a entregarem tudo. E aqui está o que Ele vai dizer a eles. Lucas capítulo 9, versículo 23, diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo, a si mesmo? Ele vai fazer um convite ao discipulado para estes 12 homens, mas antes do convite, Ele lhes faz uma pergunta sobre a sua identidade. Identidade primeiro, convite depois. Porque pense, irmãos, a gravidade, o impacto desse convite de Jesus ao discipulado, porque Ele fala aqui palavras como negar, cruz, perder, seguir-me. Pensem em quão preocupantes estes termos realmente são, pois quando nós nos lembramos desse convite de Jesus ao discipulado, nós pensamos que realmente devemos entregar tudo, ser o tipo de discípulo, segundo o discipulado que Jesus está apresentando aqui, é o tipo de discípulo que necessita de um divórcio
intencional, sólido, real, de muito do que a sociedade e até mesmo a cultura cristã apresentam nos dias de hoje para definir o que significa realmente seguir a Jesus. Isso vai contra uma fé egocêntrica. Esse chamado de Jesus, ele vai contra tudo aquilo que celebra o excesso, uma vida de correria, uma vida de facilidade, uma vida só pautada em prazeres, em conforto, como sendo a marca do que é o favor divino na vida de uma pessoa. Isso exigirá que nós venhamos reorientar a nossa bússola, a bússola de todas as nossas atividades religiosas, na direção de virtudes que nos nossos dias estão sendo perdidas, esquecidas e abandonadas, como a simplicidade do Evangelho de nosso Senhor Jesus, como a disciplina, como a obediência, como a santidade, como o domínio próprio, que é a contenção que o Espírito Santo desenvolve dentro de nós. Domínio próprio. Isso nos lembra que nós temos que recalibrar e muitas vezes reconsiderar o que realmente significa entregar tudo e seguir a Jesus total e completamente. Porque há muitas pessoas que depositam fé nele, mas há muito menos que realmente decidem segui-lo, que decidem andar em sintonia com ele. E a pergunta que nós temos que fazer de forma honesta e verdadeira para nós mesmos nesta noite é: se nós iremos realmente prosseguir nesse discipulado. Se você vai realmente considerar seguir nesse discipulado. E qual é a definição do discipulado de Cristo? Repito, irmãos, qual é a definição do discipulado de Cristo? Ou nós vamos continuar inventando as nossas próprias definições que mimam a nossa carne, que consideram mais este mundo do que o reino dos céus? Mas, nesta ocasião, quando Jesus descreve o que significa entregar tudo, ele quebra as pernas dessa versão modernizada, dessa versão politizada, clichê do discipulado que nós vemos borbulhando nos nossos dias. Esse evangelho sem cruz, esse evangelho sem custo, e ele define o que realmente significa segui-lo: viver em sintonia com ele, caminhar com ele, render-se a ele. E nessas palavras Jesus deixa claro, irmãos, que o que ele está falando, esse convite ao discipulado, tem mais a ver com altruísmo do que com egoísmo. Isso, na verdade, exige que nós venhamos confiar nele. Isso, na verdade, exige que nós venhamos responder à pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Isso significa que estamos mais interessados em sermos marcados pelo Espírito Santo do que em nos satisfazermos a nós mesmos, do que nos nossos próprios interesses pessoais e egoístas, que confiamos nele e entregamos tudo a ele. E para esse tipo de convite, para essa profundidade de convite, como estar realmente disposto a entregar tudo, nós precisamos saber realmente quem Jesus é. Por que nós entregaríamos tudo? Por que nós entregaríamos as nossas vidas a alguém que é apenas um bom professor?
Por que nós renderíamos tudo a alguém, a menos que realmente acreditássemos que Ele é aquele a quem Ele diz ser, que Ele realmente nos redimiu, que Ele realmente pagou um preço na cruz do Calvário que eu e você não poderíamos pagar, e que nós estávamos condenados a uma eternidade distanciados da presença de Deus, impedidos de desfrutar da glória de Deus, e mais do que isso, à beira do abismo do inferno. Se nós não acreditássemos que Ele é quem diz ser, certamente não conseguiríamos entregar tudo e segui-lo. Então Ele lida com a sua identidade primeiro, antes do convite. Nossa disposição de nos render total e completamente a Ele exige que nos perguntemos: quem dizemos que Jesus é? E eu me lembro de uma vez em que nós fomos convidados para um casamento na cidade de Lages. Um menino aqui da igreja ia casar com uma mocinha lá da cidade de Lages, da juventude de Lages. E então, eu, a pastora e mais alguns jovens aqui, uma caravana, uma pequena caravana, cerca de 15 jovens, fomos convidados para ir ao casamento, e nós fomos ao casamento. E um amigo meu de Lages comunicou que a sua irmã tinha viajado, mas ela também nos conhecia, e ela deixou a sua casa para que nós ficássemos hospedados na casa dela. E então, com muita alegria, nós fomos até a casa dessa irmã da igreja de Lages, e quando chegamos na casa dessa irmã, era uma mansão verdadeiramente com M maiúsculo. Era a quadra inteira a propriedade onde a mansão estava. E a mansão tinha quadra de tênis, tinha campo de futebol, tinha piscina, tinha mais de 5 suítes dentro da casa, sendo que 3 dessas suítes eram com banheira de hidromassagem. E quando nós chegamos, nós fomos recepcionados por esse irmão da dona da casa, e ele disse assim: a minha irmã deixou a casa para vocês e disse que é para vocês se sentirem em casa, então vamos entrando. E aí nós fomos entrando, e à medida que nós íamos entrando, ele ia nos apresentando a casa. Aqui, um vaso de porcelana chinesa, que eles compraram numa viagem, e esse vaso custa mais de tantos R$1.000, e a gente, aqui um tapete, a gente não costuma pisar nesse tapete, geralmente a gente dá a volta nele, porque esse tapete é um xercade, é um tapete persa que eles compraram aí numa outra viagem, custa mais de tantos R$1.000, a gente, e fomos entrando. Aí quando chegamos nos quartos, irmãos, aquelas camas king size, aquela coisa grandiosa, e ele disse assim: olha, vocês estão aí na casa, fiquem à vontade, façam de conta, sintam-se em casa, como se a casa fosse a casa de vocês. Mas eu digo para os irmãos, isso é realmente muito difícil. Eu não tenho certeza que se ele quis realmente dizer isso, ou ele falou isso só de forma teórica, e ele na realidade não estava querendo dizer aquilo. E quando ele foi embora, os jovens ali resolveram brincar de esconde-esconde dentro da casa. O Malton já estava nessa aventura, né, Malton? Misericórdia. Eu não sei de onde de repente saiu até um foguete de uma das mochilas, aqueles foguetes de vara, e quando eu vi, eles estavam lá do lado da quadra de tênis, lá soltando o foguete lá fora, e eu, meu Deus, e a gente começou a ficar muito preocupado, e de repente apagaram todas as luzes da casa, e aquela correria, brincando esconde-esconde naquela mansão, mais de 1.000 metros quadrados, e a gente muito preocupado, nervoso, e aquele chão brilhante de madeira, de carvalho, coisa mais linda. E de repente eu comecei a ver as freadas dos tênis, já aquelas listras pretas assim, e eu e a Rovena fomos ficando nervosos, e a gente não conseguia conter, perdemos um pouco a nossa autoridade, e de repente reunimos todo mundo, e
falamos, não dá, vamos parar com esse negócio aí, o vaso ali quase caiu, quebrou. E aí fomos dormir, acomodamos todo mundo, demos aquele pito, né? Fomos dormir, irmãos, eu não consegui dormir naquela casa. Eu não me senti nem um pouco em casa, de tão preocupado que eu levantava, quero ver se não estou aprontando, misericórdia, vai que quebra alguma coisa aí. Nós não nos sentimos em casa. Às vezes a gente fala de forma teórica para Jesus, Senhor, entre na minha vida, entre na minha casa, mas nós trancamos todos os quartos, nós não deixamos Jesus passar da sala, nós não deixamos Ele entrar, nós não deixamos Ele mexer, e quando Ele vai entrando, nós dizemos, de forma teórica, Senhor, fique à vontade, a casa é sua, eu me rendo a Ti, tudo aqui é Teu, mas, Jesus, isso aqui é um entretenimento que eu gosto muito, esse aqui é um relacionamento, sabe, então, não mexa aqui, esse outro negócio aqui, é algo que eu estimo muito, então, não arrume isso, não modifique aquilo, não recalibre isso, não reforme essa área, não, Senhor Jesus, não mexa nisso, isso aqui não mexa. E muitas vezes, irmãos, nós aceitamos Jesus, nós cremos, nós dissemos, Senhor Jesus, entra na minha vida, eu me rendo completamente ao Teu discipulado, eu me rendo completamente a Ti, mas de forma teórica, não completamente, mas apenas em teoria. O Senhor está nos chamando, irmãos, para um discipulado profundo, e Ele pergunta, você me relega apenas a parte dominical da sua vida? Ou você me escolhe de segunda a domingo? Ou é só um encontro dominical e um cumprimento? Mas será que você sabe que na sua tomada de decisão da segunda-feira, eu também quero estar lá? Nas suas escolhas de relacionamento na terça? Nas suas preferências políticas, na quarta-feira, nas suas decisões financeiras, na quinta-feira, nas escolhas de entretenimento interno, da sua laringologia, ou seja, daquilo que entra pela sua laringe, pelas suas vias aéreas, e sai pela sua língua, no sábado e no domingo. Eu estou nessa sua escolha, eu estou também nesses seus dias da semana, porque eu sou quem eu digo que eu sou, e eu não sou apenas um bom professor. Quem você diz que eu sou? Eu sou apenas um bom professor para você? Ou verdadeiramente eu sou mestre e Senhor? Porque eu paguei um preço muito alto para ser relegado a uma caixa como essa. E então, quando nós lemos o Evangelho de Lucas, você percebe que do capítulo 1 ao capítulo 8 de Lucas, antes de nós entrarmos aqui nesse capítulo 9 de Lucas, Lucas, através das suas narrativas sobre as histórias da vida de Jesus, sobre os milagres que Jesus está pronunciando sobre as pessoas, sobre os seus encontros, sobre as coisas que Jesus está fazendo, na realidade Jesus está preparando esses discípulos, para que eles entendam bem, mostrando para eles, para que esses discípulos compreendam, para que quando ele fizer esta pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Então, eles possam responder de forma plena quem Jesus realmente é, no momento em que ele vai fazer este convite ao discipulado. E a preparação está em todo o livro de Lucas. Nós vemos a messiandade de Jesus no livro de Lucas, e então do versículo 1 e 2, você descobre que Jesus não era apenas uma criança, Ele não era um menino comum,
mas ele era um menino no templo, que não estava somente perdido ou brincando, ele estava na casa do seu pai, e ele estava cuidando dos negócios do seu pai. Quando você lê Lucas capítulo 3, ele não é apenas um homem sendo batizado por João Batista, um simples homem, que está descendo as águas sendo batizado por João Batista, mas quando isso acontece, diz a Bíblia Sagrada que os céus se abrem e o Espírito de Deus desce em forma corpórea como de pomba e repousa sobre o corpo de Jesus, e uma voz dos céus, uma voz como de trovão diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. E nos versículos seguintes, você não vê apenas um homem jejuando no deserto, mas você vê alguém sobre cujos ombros repousa a salvação de toda a humanidade. O Salvador, aquele que veio para proclamar liberdade aos cativos, abertura da vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor, a salvação do seu povo. Ele não era apenas um homem espectador, indefeso, ouvindo sobre doenças e carências das pessoas e ficando sobrecarregado por elas, mas ele é o arquiteto do universo, capaz de curar, restaurar e banir demônios, mandando-os de volta para o inferno. Ele era aquele que conseguia olhar para os ventos, para a tempestade e dizer para o vento, para a tempestade, e dizer para a natureza: paz seja convosco. E a natureza, o vento, a tempestade, lhe obedecem. Ele não é apenas um líder religioso, um mestre da lei, mas ele era e é a consumação de tudo, o cumprimento. Foi ele que, ao abrir a boca, falou com tanta autoridade, que homens acostumados a ouvirem boas pregações, reconheceram: este homem é diferente de todos os que nós já ouvimos falar, porque ele fala como quem tem autoridade. Existe autoridade sendo destilada de cada uma de suas palavras. Então, onde quer que Jesus estivesse, uma multidão o seguia, porque mesmo que eles ainda não tivessem muita certeza sobre toda essa questão do Messias, mesmo que eles não tivessem ainda a fé de que realmente o reino de Deus estava realmente próximo, o que eles sabiam é que quando Jesus aparecia, o cego enxergava. O que eles sabiam e tinham certeza que é que por onde Jesus passava, os surdos ouviam, os aleijados se levantavam, mortos ressuscitavam, e eles ouviam e viam e testemunhavam estas coisas, e milhares de pessoas se reuniam ao redor de Jesus, na esperança de serem como aquela mulher do fluxo de sangue. E ela olhou e viu uma grande multidão, e é por isso que a multidão o seguia, por onde quer que ele ia, sempre havia ali uma multidão o seguindo. E aquela mulher, ela sai pelo meio daquela multidão, abrindo espaço com os cotovelos, até que ela consegue chegar em Jesus, e quando ela estende a mão, ela não toca em Jesus, mas ela toca na bainha das suas vestes, e ela é curada. Ela nem sequer precisa tocar em Jesus, ela toca na roupa, e ela é curada. E as pessoas querem ser como esta mulher. As pessoas simplesmente querem estar perto de Jesus, querem estar aonde Ele está. Então, antes de fazer a pergunta aos 12 discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Jesus olha para aquela multidão que o seguia e pergunta: quem eles dizem que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? Porque é possível ser fã e não ser um seguidor. E eu temo, irmãos, que muitos de nós nesta noite tivemos
os nossos ouvidos tocados por Jesus, mas ainda não o nosso coração. Tivemos o nosso intelecto tocado por Jesus, mas ainda não nos rendemos a Ele. Muitos de nós até nos apaixonamos pela pregação, nos apaixonamos em ouvir e desejar, porque ouvimos o que Jesus fez através do testemunho que ouvimos de outros irmãos. Mas somos fãs e ainda não nos tornamos seus seguidores, seus discípulos. E temos que decidir se nós vamos ficar ao redor de Jesus apenas com os braços cruzados, apaixonados por Ele, ou vamos verdadeiramente nos tornar seus discípulos. Quem a multidão diz que eu sou? E eles respondem com elogio. Eles dizem, Senhor, que Tu és João Batista, e outros dizem que Tu és o profeta Elias, e alguns dizem que Tu és um dos profetas que ressuscitou. E para um homem comum, irmãos, ser comparado a esses grandes vultos da história, seria algo maravilhoso. Mas para Jesus, ao invés de ser um elogio, era um insulto. Porque Jesus não pode ser comparado como um de nós, ou como alguém como nós, um pouco melhor, porque Ele é incomparável. Jesus não tem ninguém paralelo a Ele, a que se possa comparar. Nunca jamais se ouviu, nunca jamais se viu de alguém semelhante a Jesus. Ninguém é como Jesus. Ele é sem equivalentes, e Ele é um ser completamente singular por si só. Ele não pode ser comparado. Então eles pensavam que estavam dando um elogio para Jesus, mas eles estavam dando um insulto a Jesus. Jesus é uma classe à parte, e enquanto eu e você fizermos negócio com a sua identidade, quem é Jesus? É um iluminado, um sábio, alguém que existiu, alguém que fez o bem, talvez o maior sábio. Não, irmãos, você precisa responder: quem é Jesus para você? Porque se você tiver essa resposta, e a sua resposta se alinhar com a resposta da palavra de Deus, só então verdadeiramente você conseguirá se entregar total e completamente a Ele. Só então você conseguirá entregar total e completamente a sua vida a Ele. E não se trata apenas do que entregamos. Essa área eu entrego, nessa área eu sou discípulo. Mas aqui, Senhor. Não, irmãos. Mas a velocidade com que você faz isso, a diligência com a qual você responde a Jesus, quando Ele diz a você: saia deste ambiente, não te quero aí. A velocidade e a diligência com a qual você entrega algo, e você abre a mão e deixa ir, quando Jesus está pedindo: libere o perdão, porque você sabe que eu quero que você perdoe. Se você quiser ser meu discípulo, negue esse teu ego, negue esse teu eu, tome a tua cruz de cada dia e me siga. Com que velocidade, irmãos? Qual o nível de esforço o Espírito Santo tem que fazer na sua vida para te convencer? Talvez você está muito agarrado a um estilo de vida, a algumas maneiras, a algumas práticas. Talvez você fica racionalizando o pecado, tentando justificar o pecado, e você não entrega essa área da vida a Jesus. Você está agarrado. Qual a força que Jesus tem que fazer para abrir os seus dedos, para que você solte, para que você deixe ir, para que você entregue de uma vez
a Ele e confie nele. Quem vocês dizem que eu sou? Porque se Jesus é realmente quem Ele diz que é, e você acredita nisso, no momento em que Ele te pedir qualquer coisa que seja, você diria: meu Senhor, aqui está. Mas será que nós cremos, irmãos? Será que você crê? Essa é a pergunta que nós devemos fazer hoje. Então, nesta noite eu peço que você faça um inventário pessoal. Eu vou fazer um inventário aqui da minha vida, mas eu não posso fazer isso por você, e vocês não podem fazer isso por mim. Essa é a proposta do culto de Santa Ceia. Examine-se o homem a si mesmo, e veja se existem algumas áreas no seu coração, na sua vida, na sua intimidade, nas suas decisões, nas suas escolhas, no seu entretenimento, nos seus amigos, nos seus relacionamentos, nas suas finanças, que você ainda não confia e obedece plenamente e se rende plenamente ao Senhor. Talvez Ele está pedindo já, mas você está demorando para